No dia que você conseguir compreender por que se fazem pizzas redondas para colocar em caixas quadradas e comê-las em formas de triângulo, você vai entender como as mulheres pensam. Roda a vinheta. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Notícias de Quinta, o único programa no Brasil que começa meio-dia e 34, 1, 2, 3, 4, para comentar as notícias de quintas, todas as sextas. E hoje aqui tem ao meu lado, mais uma vez, Felipe Trielli, Arthur Machado. E aí, senhores, como é que vocês estão? E aí, Kim, tudo bem? E eu mesmo já aviso, já faço até as honras, tô atropelando todo mundo. Quem não compartilhar esse vídeo, vai andar na rua, o pombo vai cagar na sua cabeça. Aí você fala, mas na minha cidade não tem pombo? Não importa, vai ser um urubu então, vai ser pior. Então lembre, curtir, compartilhar, não vai cair o seu dedo. Enfim, começando aqui com tudo, tô no 220, quero abrir uma semana com uma matéria sensacional que a Folha de São Paulo nos brindou ao Brasil, um jornalismo realmente assim, de quinta categoria, que é o seguinte: entenda por que Lula é inocente sem ter sido inocentado. É uma coisa assim que, ao ler, eu penso no jornalista e só me vem uma pergunta à cabeça. Se eu pegar um dicionário e bater no jornalista, vai ser uma agressão verbal ou física? Porque realmente assim não dá para entender. E aí, senhores, já quero abrir com essa pergunta. Lula inocente sem ser inocentado? É possível? É impossível? O que é que realmente está acontecendo aqui, né? O que é que a Folha de São Paulo está tentando fazer? Me parece que tá passando pano, não sei. Deixo que vocês tentem encontrar alguma solução. Não tem, Kim, é isso mesmo, passando pano. O Lula é tão sem vergonha que se ele comprar, ele é capaz de comprar fiado e ainda pedir troco, né? Cara, olha só, o que a Folha tá fazendo é passar pano, mas tem uma maldade aí, tá? Como sempre, né? É o truque do mágico, né? Ela chama a atenção com uma mão pra fazer o truque com outra. Que você lê a matéria, aí embaixo ele fala assim, não, ele foi inocentado, né, por razões técnicas, como se fosse uma mera tecnicidade, né, um carimbo que não apareceu. Na verdade, ele foi inocentado porque o Moro foi incompetente, né, essa é real, porque a gente sabe que, cara, é básico, são três coisas que são exigência da justiça, né? Objetividade, racionalidade e a imparcialidade. Não pode ter sentimento, o juiz tem que ser neutro. E o Moro foi incompetente, cara. Então ele foi inocentado, não foi por questões técnicas, foi por incompetência realmente do Moro, né? Exato. E isso me lembrou também aquela outra operação Satyagraha, que foi a mesma coisa, né? Existiam indícios fortes, chegou a ser julgado, mas por tecnicalidades acabou sendo inocentado, um monte de gente foi inocentada. E no caso do Lula, é interessante porque ele foi... quando as tecnicalidades não estavam presentes, né, ou estavam corretas, ele foi condenado por várias instâncias. Então, assim, não é que foi a última instância ali que teve um problema técnico, então não quer dizer, ele é muito mais provavelmente culpado do que inocente. Uhum. A gente fala que ele é, porque por lei você sabe que o cara, se ele foi considerado inocente, foi julgado e foi inocentado, ele foi inocentado, mas a gente sabe que nas outras instâncias ele foi julgado e condenado. Agora, a gente tem que lembrar também que essas tecnicalidades não são coisas à toa, porque são elas que protegem as pessoas da injustiça. Do exagero do hoje Estado. Tem gente presa de direita por tecnicalidades, por não seguirem as tecnicalidades. O devido processo legal. É importante. Exatamente. É um direito, inclusive, né? É importante porque você tem que ter um padrão de julgamento que você possa, cara, apresentar provas, né? Claro. Se defender. O fato é que, cara, aquele processo, aquela forma ali não foi cumprida. Só que isso hoje bateu na esquerda, mas bate na direita também. E esse é o problema que a gente tem. O Brasil, acho que a impressão que eu tenho é que ele não é baseado em princípios, é baseado em pretexto. Então, precisamos resolver isso aqui, aí resolve ali. Precisamos resolver aqui. Aí... Isso. Aquela história, você não pode deixar passar uma tecnicalidade
só porque é seu inimigo, porque uma hora vai bater na sua porta, isso, né? Exatamente. Que foi o que aconteceu. Falando em bater em sua porta, bater, na verdade não é bater, né? É você tomar uma cacetada na cabeça. Tem um assunto que a gente tá comentando, já tem umas 3, literalmente todos os programas a gente comentou alguma coisa sobre ele. E é um tema que vem tendo aí, principalmente, impactos no ramo do entretenimento. O filme Top Gun, que agora ganhou uma versão brasileira, né? O Top Gun 3, talvez uma DLC, que é o Top Gun Fezes Indomáveis. O Lula teve um evento aí, né? E o Tom Cruise veio pro Brasil, orçamento bem curtinho, e ele teve que dirigir um drone. E aí, durante o evento do Lula, né, a galera despejou lá fezes e urina nos participantes. Pensar que no passado tinha um pão com mortadela, agora o cara tá indo tomar cagada na cabeça. E aí, senhores, que pensar? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo com o Lula? Isso faz parte do programa, do evento, né, Kim? Acho que fazia parte do evento, porque acho que era a distribuição do programa de governo do Lula. E aí o pessoal teve acesso ao programa de governo. É legal, cara, eles distribuíram via drone. Vai ser isso aí, o que vai ser diferente? Cara, o Brasil é intancável, né? Intancável, como a gente fala. intancável. Cara, a gente não sabe quem fez. É o que a gente conversou em off aqui já. Se fosse um cara de direita, já ia até aquela caça às bruxas, né? Uhum. Mas parece que pode ter sido um false flag. Não sei também. Mesmo que seja ou que não seja, é um negócio absurdo o cara jogar merda nos outros. Mas, com o perdão da palavra, as tias do Zap. Mas a questão é assim, o que virou a política... Bom, virou não, a política sempre foi meio bagunçada no mundo inteiro, né? Mas o que... Eu fico pensando como que o cara fez isso, né? Porque o drone são aquelas coisinhas, umas hélicezinhas e o... Como é que o cara jogou assim, espalhou? Será que ele colocou um pouquinho de fezes e urinas nas hélices? Eu acho que foi um drone, aquele drone de fazenda, né? Drone de irrigação, que o cara vai pra irrigar a fazenda. Tem um mecanismozinho, então, né? Eu fiquei pensando como é que o cara fez, porque isso foi a coisa que mais me ficou na minha cabeça com essa notícia. Como é que o cara jogou no drone? Bom, enfim, mas é uma loucura, né, Mas isso é pra justificar que tinha bem menos gente do que eles falaram que ia ter, né? Porque o Lula tá com esse probleminha de não conseguir sair na rua, né? Isso é uma vantagem, né? Tinha pouca gente. Então, se fosse numa passeata de 7 de setembro, por exemplo, ia ter mais vítimas. Eles podiam ter jogado, sei lá, uma carteira de trabalho. Também. Era até maior, né? O problema é que aí podia realmente causar danos irreversíveis, né, na vida da galera. Imagina se o petista começa a trabalhar. Meu amigo, aí tá convertido, ia ser uma né? loucura. Vai que... Realmente... E continuando aqui, falando de algumas coisas engraçadas que estão acontecendo. Isso aqui não virou notícia na imprensa, mas foi um fato extremamente noticiado nas redes sociais. O bidê, ele caiu parado de bicicleta. Acho que a única vez que isso aconteceu comigo foi logo quando eu aprendi. Eu tinha uns 10 anos, eu aprendi tarde a andar de bicicleta. Eu estava parado, eu caí. Cara, e aí? Se até o presidente americano tá caindo parado, tem como os Estados Unidos dar certo? Tem como? Ainda tem salvação pra América? Ou realmente o tio Sam... Chegou a hora dele? A piada mais legal sobre esse assunto que eu vi por aí foi assim, governar um país é como andar de bicicleta. Joe Biden. No caso dele parece que é por aí mesmo, né? Ele andando de bicicleta é mais ou menos como ele governando o país. Eles têm a maior inflação dos últimos anos, desde o Reagan, se eu não me engano. Eles têm um problema, estão com um problema de alimentação de leite para criança, sabe? Aquela fórmula. Eles não, imagina, o maior país capitalista mais rico do mundo está com problema de distribuição de leite. É um negócio assim, e de absorvente impensável. Também. Oi? Até absorvente tá faltando. Absorvente. E o... Tinha que pedir pra Tabata. Só que, sabe para quem que vai leite? Caixas e caixas de leite para os imigrantes ilegais. Então, tá tudo ao contrário, tá tudo bagunçado. Não que os imigrantes não precisem ser cuidados de certa forma, mas, o cidadão do seu país, eu acho que é um pouco prioridade, né? Sabe o que me espanta aqui? É o seguinte, cara, na época da eleição do Biden, na disputa com o Trump, aqui no Brasil, tinha a turma aí dos Faria Lula, né? Essa turma aí e tal. Cara, todo mundo e a elite ficava, não, o Biden, salvação. Aí, o Trump e, cara, uma alienação botando o Biden como se fosse... Um grande intelectual. Ia salvar, um democrata. Obama. Cara, cadê esse pessoal, cara? E isso me espanta no Brasil, que esse cinismo, cara, que é uma hipocrisia
que, assim, o cara vira a página como se nunca tivesse falado isso. Porque, assim, dá pena, cara. O Biden tá velhinho, é tiozinho, cara. Ele não sabe mais o que tá fazendo ali. O Trump avisou isso. Falou, cara, o cara não tem a menor condição de governar um país. E não é pela limitação física dele de andar de bicicleta, cair, que óbvio, né, cara? Você vê, é uma produção de marketing que estão fazendo, né? O tempo todo, é que nem que fizeram com o Zelensky. Pô, o Zelensky é o herói. Agora, cadê o antagonista que escreveu isso, né? Pô, o cara é herói de guerra, é o novo não sei quem, é o novo Tom Cruise. E aí agora, quer dizer, é tudo uma propaganda que eles fizeram com o velhinho, botaram o velhinho andando de bicicleta pra dizer que ele é esportivo, democrata. Pô, o velhinho caiu, cara. Quer dizer, os Estados Unidos estão mostrando toda a sua fraqueza, cara, em cima de propaganda, que estão forçando um cara que não sabe nem o que está fazendo ali. É de dar pena. E aí realmente é óbvio, os Estados Unidos está encarando um problema seríssimo, não tem liderança hoje. A gente sabe que não tem um líder. A vice-presidente, a Kamala, cara, é uma piada de mau gosto, cara. Dá pena Kamala, também. você já viu ela falando? Parece que ela não sabe a próxima palavra. Alguém falou isso. Parece que a próxima palavra ela não tinha pensado antes. Ela vai pensar na hora que ela tá falando. Então ela faz. Parece aquela brincadeira que você fala uma palavra, o outro amigo fala outra e ninguém pode acabar a frase. Sim, sabe? É mais ou menos a Kamala falando. Você fala, cara, o que ela tá querendo dizer? E o Biden, por outro lado, ele tá senil, coitado, não é? Sim. De verdade, eu falo. Você falou que tem pena, eu também. Eu tenho acho pena mesmo. do Biden. Isso é um abuso a um idoso, é o que estão fazendo. E tá claro pro mundo inteiro, mas ninguém pode falar o rei está nu. Senão pega mal. Muito menos a imprensa que está sempre do lado dele. Quem fala são... E as políticas que ele anuncia, cara, são prejudiciais aos Estados Unidos. E aí o pessoal aqui bate palma. Eu queria saber cadê aquele pessoal que falava, o Biden, ganhamos eleição, o mundo vai ser florido e tal. O Guga Chakra. Chakra. O Guga Chakra na hora dessas. O cara conseguiu uma guerra na Rússia que... Você sabe que tem um dado interessante. O único presidente, o presidente malvadão, que não teve guerra na Rússia no mandato dele foi o Trump. Dos últimos presidentes americanos. Ou seja, os caras, eles vão pela estética. É que nem aqui no Brasil. O Bolsonaro às vezes fala meio daquele jeito. O Trump era meio mal criado de vez em quando, que nem o Bolsonaro. Então ele é mau, né? Agora, o cara faz as maiores barbaridades, mas é um velhinho, fala do sorvete, gosta de tomar sorvete na testa, né? Aí fica cheirando criança. E o cara tem várias coisas. O cara renegou um neto, né? Não assumiu. Sim. Lá. Tem um neto lá que ele não assumiu. É um cara. Você vê que é uma pessoa meio. Não é muito legal, não é um cara que eu queria ter como amigo, assim. Mas você vê o seguinte, né? Enquanto os Estados Unidos está nessa. O Biden, coitadinho, não sabe andar de bicicleta, tem que dar um velotrol pra ele. Enquanto isso, os principais adversários aí dos americanos, né, os chineses, nossa, semana também foi notícia, umas coisas assim que eu falo, cara, a imprensa hoje, com todo respeito, né, ao jornal de minha cidade, tá pior que o Zé Coió. Me desculpa, Zé Coió, porque era o jornal da fofoca, sabe aquele jornal de fofoca? Você, fulana fez 15 anos, olha o 15 anos de Mariana, olha o 15 anos isso aí, a fofoca da cidade, cara, Tá cansado. Brincadeiras à parte, né? Obviamente o Zé Coió trazia pelo menos aquela notícia, né, da cidade realmente tá acontecendo, só que rolava aquelas lendas urbanas, etc. Depois o pessoal de feira vai ficar com raiva de mim. Vai voltando aqui pra China, né? China informa que detectou possíveis sinais de civilização extraterrestre. Registros foram feitos entre 2020 e 2022 por meio do maior radiotelescópio do mundo. Só que aí, olha qual é a onda, né? Ele fala o seguinte, que eles detectaram sinais, né, extraterrestres, só que os sinais não significam necessariamente que existe vida fora da Terra. A possibilidade de que o sinal suspeito seja algum tipo de interferência de rádio também é muito alta, explicou o docente. Isso precisa ser confirmado ou descartado e pode levar um longo tempo. É aquela... Já assistiu aquele filme Inception? É a Inception... Da Inception, você não sabe você não sabe mais onde você tá na realidade ou não. Primeiro, você tá falando da China, né? Propaganda é com eles, a alma do negócio. Aí o cara fala, a gente achou um sinal que pode, mas não pode ser uma interferência. Tá, e vai saber quando? Não sei. Pode levar muito tempo. Então, confie em mim, nós, né, os donos da verdade, que não manipulamos nada, que achamos aqui uma frequência, e pode provar e pode não provar, né? Quem sabe? E aí? É o famoso nem que sim, nem que não, provavelmente com alguma certeza. Quem não viu, conhece alguém que viu, ou tem alguém na família que viu.
Mas, de qualquer jeito, eu começo dizendo que, né? É a ciência moderna. É a ciência. Ciência. Vai de acordo com o vento, cara. Vai de acordo Agora você imagina, o cidadão tá lá sentado, vendo lá o site, de repente o cara fala, acharam vida extraterrestre. O cara, porra, o que vai acontecer? Vai achar que naquele filme, né, Independence Day, que os caras vão invadir, aí o cara começa a olhar e fala assim, pô, olha só, sinais, mas não necessariamente o sinal, pô, o cara significa que é vida. E o equipamento pode estar quebrado. E eu não sei quando eu vou resolver isso. Falei, cara, isso não é notícia, né, cara? Ô, Kim, você falou uma parada que me lembrou muito, cara. Que me lembrou uma situação engraçada. Você sabe que tem uma... Você falou que o chinês é a alma bom de propaganda, né? A alma do negócio. Cara, do lado da minha casa tem uma confeitaria lá de um chinês. Né? O cara é excelente. Você sabe qual é o nome do chinês, não? Chantilly. Chantilly. Meu Deus. My God. Olha, eu vou continuar a comentar, porque depois dessa... A cara do Trielli, empolgadão assim, ó, de boca aberta, atento. Você sabe que eu sou um cara... O editor gostou, viu? O editor gostou. Você sabe que eu sou um cara que gosta de humor. Eu sou um cara que desde pequeno... A minha onda é música e humor. E aí eu ouço essas piadas e eu falo assim, não, a gente já tá acertando na música, é isso aí. Mas o Kim... É engraçado porque isso mostra também mais o que é a imprensa do que é a notícia em si. A notícia em si não faz o menor, não é nada, né? Como você falou. Tem, mas não tem, não sei o quê. Mas você vê, o editor ou o jornalista lá, ele sabe que a maioria das pessoas vai ler mais a manchete. Aliás, coisa que a gente sempre evita e eu até indicaria as pessoas vão além da manchete, porque normalmente a manchete é o que menos informa o que está na notícia hoje em dia. É isso aí. Sim. E quando você vai olhar, qual é o objetivo dessa notícia? O objetivo dessa notícia é falar, olha só, a China está muito mais à frente do resto do mundo, já achou até vida extraterrestre. Eles têm os equipamentos moderníssimos e tal. E quando você vai ler a notícia, não é nada disso. Então, assim... Hoje não existe jornalismo, existe propaganda. Tirando as raríssimas exceções, que a maioria das pessoas até já sabe, existe propaganda, o que eles fazem é propaganda. E propaganda chinesa a gente sabe, é o que você falou, eles são bons. O comunista é bom de propaganda, né? Russo, chinês, eles sabem. Ver se o Chantilly é fantástico. O Chantilly tem uma... Bom é propaganda e bom de venda. Eu lembro, quando eu era criança, devia ter uns 12 para 13 anos. História séria mesmo. Eu lembro que um amigo meu chegou com um tênis Nike. Eu falei, tu comprou onde, Neto? Comprei ali perto do Bradesco, né? Aí, tem um dia que tava minha mãe trabalhando na rua, eu fui lá no trabalho dela, a gente andou... Aí perguntaram, quanto é? 35. Aí você comprava. Tivesse qualquer problema na hora de você voltar, não, quebrou, o cadastro já soltou, descolou a sola... Aí ele já não sabia mais falar português, né? Não falo português. Na hora de vender o preço, falar quanto é o valor... Isso é clássico, né? De criança eu já aprendi essa daí. Isso aí tem Eu lembrei uma história real, essa aconteceu mesmo. Um amigo meu foi na pastelaria e aí pediu, eu queria tempero. Aí o chinês respondeu, tempero ou não? Ele entendeu tempero. Tempero? Tempero não, tempero não. Não, tempero. É verdade, isso aconteceu. Não, falando então, pronto, juntando, ó, pelo, comida e ciência, o estado de São Paulo, Estadão, né, o famoso Estadão, vem aí avançando com a agenda bem complicada. Eu fico com medo quando eu vejo esse tipo de notícia. Pra mim é uma notícia de quinta aqui, uma notícia malvada, que é o seguinte, hambúrguer vegano em pó é nova aposta do mercado plant-based. Não basta ser de planta, tem que ser em pó. Cara... O que falar sobre isso, né, cara? Estão querendo acabar com... Vou até emendar então logo aqui, ó. Emendar na CNN de Portugal. Isso foi um vídeo, eu tenho que explicar pra vocês como é o vídeo, né? Tem lá a entrevistadora com aquele sotaque português, ela vai numa instituição de ensino que está revolucionando, primeira instituição de Portugal que vai servir uma comida feita de insetos, com base em insetos. Aí... O engraçado é quando o cara vai explicar, não, é um macarrão, né, com farinha de inseto, ele parece um macarrão integral, tem um gosto até agradável. Ela pergunta, e você acha que o pessoal vai aderir? Pode gerar uma certa polêmica, mas acho que vai dar certo,
Aí depois o jornalista fala, não, isso realmente acho que é muito importante, né? Com a iniciativa, extremamente louvável, porque temos que trabalhar pela mudança comportamental das pessoas, né? Para uma dieta mais sustentável, mais isso, mais aquilo outro. Você vê que no final do dia, eu fico até na dúvida se o interesse deles é salvar o planeta ou mudar o comportamento das pessoas, né? Eu não tenho muita dúvida, eu até sei o que é que eles querem, né? Mas eu deixo pra vocês. E aí, vocês já comeram alguma vez? Vocês já comeram carne de planta alguma vez? Carne de planta, não. Eu já comi carne de soja uma vez. Ah, comi carne de soja também uma vez. É sem graça. Então, não É mais sem graça que dançar com a irmã. Não é carne, não é soja. Sim. Ou seja, não é nada. É Cara, Mas isso aí, será que é a mesma coisa do hambúrguer de planta? Eu Carne comi de soja, inseto uma não? vez que na Disney, o meu sócio foi pra Disney e trouxe um crickets. Aí era um negocinho de inseto. Mas é como uma coisa lúdica, né? Você fala, vou comer inseto e tal. Agora, os caras querem transformar isso na nossa vida, né? Eles querem fazer com que você coma isso pra parar de ter carne, pra acabar com os pastos por causa do CO2. Tudo desculpa, papo furado. Porque antigamente, se o cara queria ser vegetariano, macrobiótico, não sei o quê, beleza, cada um na sua... É o que a gente sempre fala. Isso. Nós conservadores, em geral, a gente só quer viver e deixar viver. Isso. Live and let live, que inclusive é um lema conservador em inglês. É viver e deixar viver. Agora, os caras querem impor na sociedade, porque eles acham que vão salvar o mundo. Na verdade, o que eles querem é poder, né? A gente sabe disso. Eu não vou tem nada até a ver ler, com mas salvar o mundo. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber por que o cara não lança isso no Fórum Mundial. Por que não come lá, quando for Davos ali? Eles mesmo. Vai dar pra criancinha em Portugal. Hoje pode crer. o almoço aqui vai ser inseto e plant-based. Não é. É vinho, Chateau Margaux, é o francês fazendo uma codorna. Agora, Mas pra ele galera, tá salvando não. o mundo, cara. Sim. Ele merece. Então, o que eu diferente. acho que tem por trás disso, que em ETL, cara, é uma formação, parece louco vou te falar, mas não é não, porque na cabeça desses caras não é. Mas é uma formação de uma sociedade de castas. Sim. Porque, cara, óbvio, né, quem se alimenta melhor vai ter uma formação do cérebro melhor. A gente não pode esquecer essas relações. Então, quando começa essa notícia, olha que fofinho, que legal, estamos dando inseto para criança, hambúrguer em pó. Não existe hambúrguer em pó, é a proteína. Hambúrguer, cara, é o nome de um sanduíche, né, cara? É que nem bauru em pó. Então, você vai pegar o bauru em pó Chama com de hambúrguer outra coisa, em pó. pelo menos, né? Bota outro nome. Se fosse bom mesmo, é aquela história. Kiwi apareceu. Todo mundo quis comer kiwi. Porque é um negócio diferente, gostosinho, não sei o quê. Agora, chamou de kiwi, não chamou de laranja japonesa. Por quê? Porque você sabe que você vai gostar. Quando eu vejo isso, agora, eu precisa lembro chamar de hambúrguer. Quando eu era criança lá na Bahia, sabor framboesa. Ninguém nunca tinha comido framboesa, mas todo mundo sabia do gosto, por causa da bala, né? Fala esse negócio, pô. sabor framboesa. Nem vem no Brasil, mas todo mundo sabe o gosto. Mas É essa tipo isso, né? questão, Hambúrguer em pó. se fosse bom, se fosse gostoso, se fosse uma coisa... eu não quero remédio para viver. Eu não quero... A comida é muito mais, a alimentação é muito mais do que você simplesmente biologicamente se nutrir. Tem uma questão cultural, tem uma questão de família, tem a mesa, tem o pão dividido, né? Isso, Que Nosso Senhor claro. dividiu o pão. É uma coisa central na nossa cultura, na cultura de qualquer lugar do mundo. Então os caras querem destruir mesmo esse tipo de coisa. Quem lê o Admirável Mundo Novo não se surpreende com isso que você falou das castas, porque no Admirável Mundo Novo, que é uma crítica à nova ordem mundial, né, que o Aldous Huxley, ele conhecia a galera lá da nova ordem mundial, uma crítica ou talvez até um elogio, não sei se ele era muito a favor, mas o que ele mostra é justamente isso, que as pessoas eram alimentadas biologicamente, eram criadas em laboratórios para serem, por exemplo, trabalhadores, então eles não eram muito inteligentes. Os caras que eram para ser os intelectuais, aí sim, eles eram melhor alimentados na infância, era fábrica de gente. E é isso que eles estão fazendo, engenharia social. basicamente é isso. Porque o cara chamar de... Daqui a pouco é que o cara vai te dar uma barata, vai dizer só, isso aqui é luz, coma a luz. Aí você pula luz legal, beba paz. Então isso aí. é a utilização da linguagem para trocar esses referenciais, entendeu? O hambúrguer em pó não é hambúrguer, cara. O bauru não é. Então a gente tá caminhando para uma sociedade casta. Se você olhar a política de alimentação da ONU, é muito interessante, cara. Ele não fala em proteínas.
ele fala em calorias. Olha só. Então ele fala, olha, as pessoas terão que ter tantas calorias na alimentação e tal. A meta é de caloria. Estava conversando até isso com o Luigi outro dia. Então, se você reparar, aos poucos, né? Tá tendo aquela mudança de linguagem e aquele negócio, ó, cara, eu não quero que você coma proteína. Come caloria que tá bom, a proteína deixa com a gente, né? As vitaminas pra cá. Admirável Mundo Novo, é isso aí. Putz, Vai, não, vá. Termine. Não, eu esqueci. Eu ia puxar aqui essa questão também do comportamento, tá falando isso daí, que já pulando... Hoje tá completamente fora de ordem aqui do que eu tinha planejado, mas as coisas vão se encaixando. E falando de comportamento, o Metrópolis essa semana ele não fez uma, mas ele fez várias matérias, assim, uma atrás da outra sobre animais. E já começa com uma que é o seguinte: estudo diz que mulheres dormem melhor quando dividem a cama com um pet. E aí? Vocês têm experiência disso? Vocês dividiram a caminha com um cachorro? Fala a verdade. Essa não é de quinta, essa acho que é de sexta, de sétima, né, cara? A Lilian, ela tá ficando maluca. O que houve com o Metrópolis, hein? A Lilian tá... É engraçado, porque na minha época, e eu sempre tratei bicho como bicho, eu acho que é uma coisa que as pessoas tratavam, né? Que absurdo. Cara, você tratar bicho como bicho? Pois é, absurdo. Mesmo nas casas, era raro você ver o bicho dentro da casa, né? Quando o cara... Cachorro de apartamento é coisa de agora. Não tinha... Era raríssimo você ver um cachorro no apartamento. No máximo gato, que é mais limpinho e tal. Mas essa coisa de dormir, beijar o cachorro, ficar na... Cara, desculpa, o cachorro lambe o rabo, se vocês me entendem. Não no sentido... não é uma coisa muito... Eu adoro bichinho, sério. Eu também gosto. Eu tenho o maior carinho com os bichos, mas você tem que tratar bicho como bicho. E aí, esse tipo de coisa é justamente para começar... dorme com o bichinho, transa com o bichinho. É isso aí. Não sei o quê. Porque na Alemanha já tem casas mesmo, tipo prostituição... Só que é com um animal. Já tem. Não é assim zoofilia, uma coisa que vai liberada, acontecer. Né? É zoofilia, beleza. E cada vez você vai degradando mais. Isso é histórico, não é coisa de conservador. Quanto mais você vai abrindo a porta, mais a porta vai escutando. Então, eu fico pensando, Kim, agora assim, qual é o papel do Metrópolis, né, da Lilian, esse pessoal? Porque, cara, o que leva uma notícia dessa? Não é possível que ela não pare para pensar, se bem que talvez seja difícil, mas para pensar 30 segundos, falar assim, o que eu estou incentivando aqui? Que pesquisa é essa que diz que a mulher dorme melhor com o cachorro? É para tirar o marido, botar na casinha de cachorro do lado de fora, traz o cachorro que eu vou dormir melhor, né? Cara, que sociedade, o que esses caras estão planejando, né? E assim, a que papel ela serve? E depois, esse pessoal aí vai reclamar que as instituições não têm credibilidade, estão tirando credibilidade do jornal, do site, eles mesmo perdem sozinha a credibilidade. E essa coisa da desestudo, né? Aquele estudo, como é que ele foi feito? Sim, desestudo, de búfalos. E assim, a gente não é utilitarista, né? Não é porque um estudo diz que dorme melhor. Dorme quanto melhor? Dorme, né? Dorme 1% melhor, mas para isso eu vou ter que dormir com um animal? Eu prefiro dormir 1% pior, claro. Por exemplo, porque eu sou um ser humano. Você falou tudo. Você não tem um critério moral submetido ao utilitário, né? Daqui a pouco assim, cara, só o mundo vai ser melhor sem os homens. Vamos matar todo mundo? Pô, não, cara, o mundo é o moral, né? Que tá acima do utilitário. Aliás, Kim, você tá falando de animal aí, você sabe qual é o animal mais antigo do mundo? Não, sério não. É sério, o cara tá rindo, cara. Sério? O punchline... Eu tô tentando pensar aqui em algum trocadilho, ainda não consegui pensar. Não, o antigo... É sério, pô. O animal mais antigo do mundo é a zebra, sabia? É mesmo? Porque ainda tá em preto e branco. Começa com Z. Não. Porque tá em preto e branco, bicho. Agora a gente falou de macarrão. A gente falou de macarrão. Eu lembrei daquele senhor lá no... Muita piada ruim, né? Daquele filme? Você lembra daquele filme do italiano, um velhinho italiano, que não gostava de macarrão? Como é que era o nome do filme mesmo? Do velhinho... Um velhinho italiano que não gostava de macarrão. Você lembra, Kim? Não. Era o Estranho Noninho. Vai lá, segue. Também vou fazer minhas piadas. Inimigos do humor. Mas saindo da piada, tem uma reflexão boa. É uma reflexão, assim, que cachorros têm um lado bom. Eles não lhe tratam como uma estrela cadente.
toda hora que passa, te faz um pedido, né? Isso é coisa de mulher. Não aguenta te ver parado, tem que te pedir alguma coisa. Mulher e mãe. É a mesma coisa, verdade, mulher, né? é Meu verdade. Deus do céu. Você tá tranquilo, não sei, sossegado. Né? Não sei, né? Peraí, agora foi uma afirmação meio complicada. Falei que mãe é mulher, vamos ser cancelados, né? Não é uma informação complicada. Na verdade, é genitor 1, genitor 2, né? Como é que o pessoal diz hoje em dia. Que horror. Mas seguindo aqui a nossa pauta de animais, enquanto o Metrópolis está preocupado aí com o seu sono, a Globo está preocupada com gatinhos. A mesma Globo que não tá nem aí, né? Quando pessoas morrem, sempre tratando bandido como vítima, suspeito. O Anselmo, né, ele utilizou a coluna dele lá no Globo para falar o seguinte: gatinho em árvore corre risco de vida e causa comoção aos moradores de Ipanema. E ele diz: alô, Corpo de Bombeiros, o gatinho está em risco. Onde estão vocês? Não é possível, cara. O cara, ele, em vez de pegar o telefone e ligar o que é 191 para É mais rápido. bombeiro, Até assim do publicar, né? O bombeiro vai chegar mais rápido. Pois é. Ele tá cobrando o bombeiro pela coluna do jornal. até lá o gatinho já subiu, desceu, foi embora, morreu. Cara, olha só, é inacreditável a quantidade de coisa desimportante que esse cara publica. E engraçado porque, pô, acho que na manhã seguinte mostrou no vários jornais aí 2 caras com pistola assaltando o transeunte em Ipanema, andando na rua, e o cara com o bombeiro do gatinho. Não é possível, cara. Não, o louco Não sei nem o que comentar. é o senso de proporção, né? É assim, de repente o cara noticia, foi assaltado e tal. E com aquele clima idêntico a ter um gatinho no... Possível, cara. A mesma indignação do ter um gatinho, talvez até menos indignado do que ter um gatinho na árvore. E gatinho na árvore também é um clássico, né? Até em desenho animado tem a história. Acho que nos Incríveis, você já viu os Incríveis, Kim? Da Pixar? Tem uma hora que ele vai salvar, a velhinha tá com o gatinho, ele para tudo de salvar o mundo pra salvar o gatinho. Cara, é a coisa mais normal do mundo, gatinho na árvore, bombeiro, pronto, chegou, acabou. Você noticiar isso no Globo, na coluna do Anselmo Góes, uma grande... Porra, cara. Se fosse no interior da Suíça, né, cara, tudo bem, pô, a velhinha tá preocupada, é o evento que mexe a cidade. É a única coisa, problema que tem. Rio de Janeiro, pau estancando, traficante, pô, deu um fuzil, aí para tudo, para que o gatinho, alô, bombeiro, alô... Eu acho que viu o gatinho. Alô, Bop, atenção, Bop, subiu o gatinho Tem na gatinho o gato subiu no telhado. Agora, pra fechar aqui essa questão de demais, 2 matérias, essa daqui realmente, essas pelo menos não são a história do gatinho, que é recorrente. Uma no portal R7. A turma aí da Record tá não sei como, né? Tá inspirada, que é o seguinte: elefante que pisou o cadáver de mulher também destruiu a casa e matou as cabras dela. Rapaz... Isso é vingança. E aí some a um caso que esse até parece no Brasil, mas não foi no México, é bem similar, né? Você que fica então dormindo com pet, cuidado que o elefante é vingativo. Vai tratar mal o elefante, ele vai matar você, destruir sua casa e matar suas cabras. Segunda vez que a gente fala de elefante, hein? E é engraçado. Pois é, não. E o outro é aqui, ó. Macaco-aranha do crime. O do crime, né? O do crime. Morre em confronto entre policiais e traficantes no México. O macaco-aranha do crime. Não é apelido, não, isso aí, de algum traficante? Não, o macaco tem as fotos. Cara. Ele está usando um moletom verde e aparentemente porta um colete à prova de balas. Foi boa na troca de tiros. Cara, sensacional. Eu acho que esse tipo de notícia é até difícil comentar, porque ela em si já é engraçada. Eu tenho uma dúvida nessa notícia. Por que macaco-aranha? Eu entendo o Homem-Aranha, porque é a ideia do homem que tá subindo na parede, mas o macaco sobe na parede. É sexta-feira! O macaco não precisa Não, mas macaco-aranha é um tipo de macaco, né? Ah, não, o tipo de macaco? Ele fez o macaco tipo aranha. É o macaco-aranha. Então, coitado do macaquinho, foi fuzilado. Eu sei porque tinha no Orquidário, lá em Santos, minha cidade. Um abraço pro pessoal de Santos. Tinha um macaco-aranha não lá. Conhecia, não. Vocês sabem o que é? O que é que tem, na verdade, 4 patas e um braço? 4 patas e um braço? Não sei. Não sei. Um pitbull no parque.
Mas continuando aqui, pra gente agora sair dos animais e começar a falar mais uma vez aqui um pouco de política. Pauta legislativa brasileira. Nossa Câmara, a Casa do Povo, né? A Casa Baixa, o Baixo Clero. Congresso é iluminado na cor laranja em protesto ao abate de jumentos no país. Cara, assim, eu não consigo entender, sabe, as preocupações. Eu entendo quando pinta no arco-íris por causa da pauta, da ideologia. Vamos avançar aqui, né, com diversidade, etc. Mas não tá passando um pouquinho no ponto, cara? Abate de jumentos. Vamos pintar aqui laranja. É o que tá com medo do Lula perder eleitores? Ou pior, né, Kim, que já virou comum no Brasil, né, que é legislar em causa própria, né? Pois é. Pois é. Olha, é engraçado porque sempre a gente tem falado muito de animal, né? A preocupação tem se voltado aos animais e as pessoas... Né, tudo bem, tanto faz, porque o homem é um vírus no planeta, né? É isso. Que é o que eles dizem. Então, assim, morreu uma criancinha ali, matou um carinha que estava com celular, tudo bem, é uma comoçãozinha ali, acontece. Agora, vai fazer alguma coisa com o animal, ferrou, não dá. Especialmente nesse caso, porque eu acho que mata-se jumento para comer também, né? No Nordeste tem muito disso. Não é Mas eu acho que nesse caso até é para exportar para a Índia, para a China, né? Também, acho que é a pele e tal. Não sei qual é o por que mata-se jumento. Mas olha só, a gente tá falando dessas analogias. Eu já tive vontade de matar jumento. Nunca matei, muitos. Mas é porque talvez esteja faltando também jornalista no país e o pessoal está precisando contratar, né? Esse é um outro ponto. Mas olha só. Pode ser. Tem uma coisa por trás de todas essas notícias, tá, aqui? Você vê, teve um confronto de traficante, que a gente nem sabe o que rolou, e o importante foi o macaco-aranha que morreu. Aí o cara vai lá e fala, pô, o elefante é vingativo. Aí semana passada era o HC pro elefante que não foi considerado gente. Ainda bem que ele não foi considerado gente, senão ia ser preso esse elefante. A proteção da vida ao jumento e a mulher dormindo na cama com o pet. Cachorro. Com cachorro. Isso tudo é o quê, cara? Tá sendo criada uma ideia de analogia de direitos humanos ao direito dos animais. Isso aí. Entendeu? Não vou me assustar se daqui a pouco tiver um bolsa pet. Pô, vou começar, falei isso, mas daqui a pouco alguém vai legislar. Já tem, cuidado, a gente dá ideia aqui. Já estão falando em pagar pensão para ex-marido pagar pensão isso aí, no pet. Tá vendo? Então já virou cara, tá sendo essa é a grande essência de você tornar o homem bestial. É você comparar no mesmo nível da sua existência, né, o homem e o animal, né? E mais uma vez aqui, ninguém que aí vai ter sexo com o animal, tem tudo isso. Ninguém defende maus tratos com animais, a gente não quer, não é uma coisa assim, pega o gatinho, amarra, o cara tem que ser punido mesmo, eu acho, alguém que maltrata Agora, é diferente de você pagar pensão, de você dormir com o cachorro, de você... Não, outro dia eu estava explicando isso para minha filha, quer dizer, até não foi preciso que ela era criança, eu falei que porque ele tem, né, o animal tem alma, mas não é uma alma com a nossa, então é uma alma mais material e ela acaba e ela não tem a questão espiritual, mas além disso, ele não tem consciência de si. Então essa ideia do animal, a gente está tentando tornar o animal inteligente, o animal ali batendo papo, um ser humano, ele não tem essa consciência de si. Ele não é aquela minha tia, ali é minha mãe, ele não tem essa autoconsciência, né, ou consciência de si. Cara, mas isso está sendo... analogicamente vira pai de pet, mãe de pet. Como se... E isso está virando meio que, cara, padrão. É um movimento, sabe? Claro, e começou com a história do elefante rap, que o cara veio e fala assim, por que ele não tem direito à liberdade igual a nós? Aí você fala, peraí, cara, vamos lá, o zoológico não dá pra olhar tudo com a ideia de opressão, colonização. Tem que lembrar que teve uma época que você realmente... Você pode até questionar o zoológico hoje, que é diferente, mas teve uma época que você não tinha internet. Então o cara precisava trazer animais de outros lugares para mostrar e para as pessoas conhecerem. Então era cultural, era um estudo, você estava aprendendo sobre o mundo. Né, quando a criança, ainda mais, eu até acho que é importante que a criança hoje... ainda mais veja na vida real. Né? Ela até vê o elefante ali e tal, mas quando ela vê o bichinho, ela falou, pô, né? Agora, você pode até
falar sobre o tamanho dos zoológicos, enfim, você pode até ter esse debate. Mas começar a querer equiparar direitos como se o elefante, o animal, tivesse direitos análogos ao do homem, cara, uma porta muito doida que a gente está abrindo, entendeu? É uma porta muito perigosa e antropologicamente absurda. E o grau? O grau? Direito ao grau. Qual deles? O grau da tomar uma caninha? Não É sei. do Lula? Não. Fala do Lula de novo? O que é dar um grau pra vocês? Dá um grau? Sabe que eu não sei? Essa gíria não me... na moto, quando você dá um... Tem o da que é moto. grau? Acho que é da moto. É que ele fica... Nesse caso é da moto. Da moto. Nesse caso é da moto. Tem até uma foto clássica na internet, né? Que é Embrace Tradition. Aí mostra lá o cara empinando o cavalo e o cara hoje em dia com a perna quebrada, cheio de parafuso e empinando a moto. Muito bom. Puxando aqui o grau, né? O direito ao grau. Um dos nossos deputados, acredite se quiser, entrou com a PL 843/2022, tentando realmente regularizar a regulamentação da prática do grau no Brasil. Ah, meu Deus. Vamos voltar a matar jumento. Não, calma, gente, não tô falando. É só uma piada. Ô, Kim, você sabe de onde vem isso, cara? Sabe qual é o pior de onde vem isso? É que a gente fala que o mundo tá ficando demencial, e nesse caso um exemplo não sei se foi um deputado ou uma deputada, acho que foi uma deputada, não foi? Foi uma deputada. Deputada. Então, você é acusado de homofóbico, mas né, é homofóbico não, é misógino. Mas a deputada é demencial. Porque que ela deve, tem uma realidade por trás, é o seguinte, cara, hoje na periferia tem muito garoto, que a diversão dele é fazer não só o grau, mas vários malabarismos com moto. E a moto hoje é um negócio que, cara, tem muito cara bom. Se a gente pegasse e canalizasse isso, pra um GP de velocidade, que eles não têm acesso a isso, né? Não tenho dúvida que o Brasil seria, talvez, tivesse na ponta principalmente de moto velocidade, cara, teria um destaque importante. Como isso, ela deve estar olhando pelo lado eleitoreiro mais raso, mais demencial, né, mais imbecil possível, ela vai falar assim, pô, isso aqui é um potencial de voto, vou fazer um PL para liberar o grau que o garoto gosta de dar na rua e acordar o vizinho. E aí você fala, você tem direito ao grau, como se você tivesse direito a encher o saco de alguém no domingo porque resolveu passar com a moto, entendeu? Adentrar as filas do SUS. É isso que vai rolar. Homem, cara, moto, quanto mais novo, mais perigoso. É verdade. É a única certeza que existe. Não, cara, no meu país, quando eu fundar o meu país, essa coisa de grau é sumário. Cara, eu vou falar expulsão para não ficar politicamente incorreto. Cara, não tem coisa que mais me irrita do que esse barulho de moto. Se for isso que eu tô pensando mesmo, que é eu fazer barulho. Empinar moto, Empinar moto. Mas faz o grau, mas mete isso no... Agora, é o que eu falo até de feira livre. O meu pai fica bravo comigo, porque feira é uma tradição, não sei o quê. Eu acho que feira livre tem que ser num lugar que não atrapalhe os outros, bicho. Pô, o cara mora ali... são os mercadões, né? Essas coisas tem que ser em algum lugar que não atrapalhe. Isso, é que nem a caixa de som, por velódromo, exemplo, eu acho a pior... Eu trabalho com isso há 20 anos. Eu falo 40, não tô tão velho assim. Há 20 anos com som. A caixa de som, pra mim, é a pior invenção. É um estupro que as pessoas fazem com os outros. Você tá na praia, não existe mais praia silenciosa hoje. Se você tem alguém do seu lado, a não ser que ela esteja deserta, né? Se tem alguém do seu lado, vai estar uma porra de um celular ligado com alguma música. Então, assim, é aquela coisa básica. O seu direito acaba quando do outro, quando começa do outro. Mas o direito ao silêncio é um negócio sério. Isso é um é negócio culpa não é a sério. caixa de som, isso é culpa do cara que é um puta do mal educado. Não, sim, e que acha que, pô, a música que ele quer ouvir, porque é o ritmo do momento, todo mundo quer ouvir, e tem que ouvir na hora que ele quer ouvir na praia, porque é o momento de diversão dele e que o mundo todo tem que estar... E nunca é... É geração mimada. E nunca é Rachmaninoff, né? Vamos combinar. Nunca. Sempre. Ou, mesmo que fosse, na praia não tem nada a ver. Era melhor até um reguezinho do que um Rachmaninoff. Mas enfim, mesmo isso... Falando aí em praia que já estão puxando... Teve uma matéria também, né? Aqui é da Bloomberg. A Bloomberg divulgando, né? Deve ser só porque é do BTG, mas é o seguinte. Quintal do banco... BTG aposta em quadras de beach tênis no coração da Faria Lima. Faz sentido.
Não tem nada mais beach tênis, mais Faria Lima do que beach tênis. Também acho, cara. Acho que bate perfeitamente, cara. Faria Luller, Faria beach Lula, tênis. beach tênis. Só falta distribuir copo Stanley. Aí fechou. Agora deve ser aquela areia que não suja, né, Kim? Que não pega, que não Pode crer. cola e tal, areia especial. Vai ficar sujo de areia? Não vai, né, cara? Verdade, é verdade. Não vai ficar aquele, bom e velho frango à milanesa, né? Eu sou Bife à milanesa. das tradições. Lá em Santos tinha o tamborel. Tamborel, né, não tem, acho que não tem outro lugar. Se tiver em algum lugar do Brasil, manda aí mensagem aqui para eu saber. Mas é um negócio de madeira assim redondo, com sei lá, aquele negócio compensado. E aí o cara dá uma porrada, é tipo um tênis, e o cara dá uma porrada no negócio, assim, absurdo. Aí quando eu era pequeno, eu tava passando tinha uns 2 anos, tava passando por um campo desse e o cara deu na minha cabeça. Isso pode explicar muita coisa. Isso aí. Mas essa coisa de beach tênis, tem o frescobol, é modismo, né? Acabou de... e agora os caras Faria Lima, mas tem tudo a ver, eu acho que eles... É melhor eles fazerem beach tênis do que fazer aquelas sem vergonhice que estavam fazendo recentemente por aí. Eles inauguraram o beach tênis no escritório também, né? Então. Ali foi mais avançado. Mas é isso aí. E falando em inaugurações também, não sei se a inauguração, com o tempo já tá de pé, mas a turma da UOL também estava divulgando aí em São Paulo, para quem não conhece. Tá falando o seguinte, que todos são bem-vindos. Museu de Bruxaria e Magia atrai visitas em São Paulo. Todos são bem-vindos. E aí, vocês dois, já foram lá? Foram ver o que é da colégia? Estão interessados? Não estão? Estão descobrindo agora? Estão chocados? Eu acho interessante. Assim, claro que... A bruxaria em si não é uma coisa agradável, mas um museu, a gente ia saber a história de como foi. Acho que tudo bem, isso não me incomoda muito, não. Eu só me espanto o seguinte, porque é inútil, né, cara? Assim, a informação do museu de bruxaria, muito embora tem questões que você fica com o pé atrás. Por exemplo, se você reparar, no Dia das Bruxas, o céu sempre tá limpo. Você reparou isso? Sério. Pô, não me assusta, cara. Sério. É cheio dessas coisas. Sabe por quê? Me pegou, hein? Eu não sabia que era vibe. Porque a bruxa só voa de vassoura. Nossa! Porque a bruxa só voa de vassoura. E sabe por que ela só voa de vassoura? Por quê? Porque o aspirador é muito pesado. Ô, Kim, me ajuda aí. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Chocante, tá de choque. Mas, cara, por que falar do Museu de Bruxaria? O UOL é o UOL, né, cara? O UOL só vê besteira, só... Não, então, depende de como é abordado esse negócio, né? A matéria, até adianta pra vocês, eles pegam esse início, né, pra começar a falar do meio pro fim de bruxaria, e que a bruxaria tem ideologia, que tem vários tipos aí de doutrinas que trabalham com a importância do feminismo, e aí já sabe, né? Bom, vai aí lá já abaixo. Bom, pelo menos É o ele tá vigio falando a final da verdade. imprensa. Tem um lado bom nisso aí, tem um lado bom, que o cara tá falando a verdade, que o feminismo tem origem pagã naquela questão da bruxaria, de dançar em torno da fogueira, né, do sacrifício humano. É bom que ele pelo menos alerta as feministas onde tá indo, que vai terminar no aborto, né? O aborto, Sim, a ideia do aborto é a ideia que vem do sacrifício das humano das bruxas e tal, e também não só delas, né, desde Moloque e tal. Enfim, tem a ideia de matar bebês. Mas eu achei que ia ser uma coisa assim, até Harry Potter, essas coisas. Não é esse tipo de bruxaria. Não, é bruxaria. Não, é macumba nível hard. Macumba nível hard. Não, mas aí eu acho assim, o seguinte, é o que você falou, é que nem aquelas seitas satanistas mesmo, que eles falam, não, nós somos adoradores. Isso eu acho que uma coisa é você ter isso como, isso aconteceu. Outra coisa é ter uma igreja de Satã. Eu sou contra ter, por exemplo, uma igreja de Satã. Eu acho que na nossa sociedade não deve ter. Agora, um museu de bruxaria, você explica lá e se você está explicando é uma coisa. Agora, se você está vendendo, vamos ser todos bruxas, aí... Tá. No fundo tem um pouco de cada coisa, né? O cara está explicando, mas deve ter uma apologia, sem dúvida tem uma apologia. Até porque você repara o seguinte, cara, a tentativa hoje, em geral,
é de criar sempre o fundamentalismo, essa palavra, do lado do cristão. O cristão é fundamentalista, o resto não, né? Então, se você olhar, por exemplo, hoje na Netflix, né, lançou um programa, tava vendo com a minha mulher, olhando que aquela igreja que se chama fundamentalista de Cristo dos últimos dias, não sei o quê, que era uma seita que deriva dos Mormons, enfim, tem umas heresias, óbvio, né, como sempre é uma distorção. E aí mostra a seita. E aí isso está sendo super badalado. Agora, todas as outras seitas que também vieram, cara, das religiões budistas, como Osho, que, pô, o documentário tá lá, mas é sempre menos badalado. É de ladinho, como o João de Deus, cara, como outras. O Prem Baba, que foi acusado aí também, não sei, posso ser injusto que eu não vi o resultado do julgamento, mas enfim, de todas essas seitas, ali não tem esse holofote. Esse holofote é dado sempre ao cristianismo e o nome fundamentalismo estão querendo plugar nos cristãos. Essa coisa do Osho é engraçado, porque teve um documentário, né, que é impressionante. E o documentário até é razoavelmente honesto, até quase o fim. E ele mostra mesmo que é um negócio, é uma loucura. Agora, no final, você percebe que aquelas pessoas não aprenderam nada com isso, porque os caras continuam, existe ainda um centro do Osho, depois de tudo que o cara fez, o cara parou os Estados Unidos, matou gente, né, envenenado lá, parece. Isso. E assim, continua, aqui na Vila Madalena, você vê cara com o livro do Osho embaixo do braço. Entendeu? É loucura. É um dos livros mais vendidos. Eu cheguei a ler alguns livros dele. E é um fundamentalismo absurdo. É assim, o cara é Deus na Terra, praticamente. É isso aí. E falando em fundamentalismo, quero saber se esse cara aqui para vocês ele é um fundamentalista ou não. Mas foi o seguinte, no Reino Unido, um senhor, ele foi doar sangue, mas para efeito de inclusão, homens agora têm que responder no formulário se estão grávidos ou não. Ele se recusou a responder e foi proibido de doar sangue. E aí, ele é um fundamentalista ou não? Ele tem os motivos dele, né? É justo o que ele fez. Tá justo ele se negar. Ele foi mal educado, né? Não custava nada ele falar que não tava, né? Mas eu acho que ele fez o certo mesmo, né? Ele fez o certo. Eu também, você tem que bater o pé, às vezes, algumas coisas. E é impressionante, né? Os caras sempre falam, não, os fins justificam os meios. Mas quando é pra doar sangue, que é uma coisa assim, o cara não falar que tá grávido, não tem fim nem meio. Não pode doar sangue. Cara, o cara quer fazer um negócio que é voluntário, que é para o bem do próximo, que ele só vai ter aborrecimento, não vai ter nada de bom pra ele mesmo. E só porque ele não quis dizer o óbvio, que é um homem não está grávido, ele não pode... Cara, é surreal. A gente vive realmente tempos... O engano num nível, eu não sei se já aconteceu nesse nível, assim, de você olhar uma coisa, falar o contrário, e as pessoas, alguém precisa gritar, o rei tá nu, alguém, alguma hora, fora a gente, né, a gente grita, mas alguém assim, maior, então, sei lá, que tenha... Trelli, eu volto a dizer, cara, acho que eu já falei em outros programas, isso não tem nada a ver com direitos, cara, nada a ver com direitos, isso é uma refundação civilizacional, uma tentativa de fundar uma nova antropologia, uma nova visão do homem, entendeu? Que é autodefinitório, nesse sentido, né? Cara, eu vou me definir e o que eu me defini é verdade e eu tô fora da realidade, sabe? O que eu falar tá bom e todo mundo tem que aceitar. Só que isso é uma grande ditadura e é esse ponto, quer dizer, o cara pode dizer, olha, não, porque eu não quero falar sobre esse assunto, tá bom, então o senhor anota aqui, o senhor é homem, sexo e gênero, masculino, no limite. Sou sexo e gênero masculino, tá bom, então acabou. Não precisa, né? Mas o que ele está dizendo por trás disso? É a anulação do critério biológico. Porque o cara poderia dizer, você não quer dizer por quê? Porque eu tenho sexo e gênero masculino, no limite, né? É isso. Então tá bom. Então você não precisa dizer. Mas quando o cara não aceita que ele doe sangue, ele está dizendo que o critério biológico não é válido. Ele está anulando um critério biológico. Então é grave o negócio, entendeu? É o que os caras agora estão querendo montar. E aí eu acho que a única forma de fazer isso, cara, aí você tem que bater o pé firme ali mesmo e ficar dizendo, eu vou continuar proclamando a verdade. Não basta você conhecer, não basta você defender, você tem que proclamar. A gente tem que bater o pé para esses absurdos. É aquela história, se você, numa sociedade normal, se chega
um homem vestido de mulher, eu não vou falar aqui porque senão cai o nosso algoritmo. Cai o algoritmo. Um homem vestido de mulher na sua frente e ele prefere ser chamado de senhora, eu chamaria o cara de senhora. Ah, tudo bem, a senhora, não sei o quê. Isso. Agora, quando o cara quer impor isso para uma sociedade inteira, quer ter cota, quer não sei o quê, aí a gente tem que falar, não, eu não vou te chamar de senhora se você me obrigar. Se você pedir educadamente, talvez, mas não hoje, porque hoje estão querendo me obrigar. Então é mais ou menos isso. Claro, numa sociedade normal, o cara ia perguntar, tá grávida? Claro que não tô. Mas agora ele precisa ter o seu... É aquela coisa, a gente tem que fazer o nosso muro, senão os caras vão invadir cada vez mais. Isso aí. O que me incomoda disso às vezes é que é o seguinte, quando você vê a relação humana, pelo menos, cara, pra mim era o normal, você chama a pessoa do que ela não gosta. Pô, eu tinha um colega de escola, a gente chamava ele de perna de alicate. Os mais porque ele íntimos, gosta. né? Tá entendendo? Não, o colega não era íntimo, a gente chamava ele não gostava. Chamava outro lá de cagão, o outro chamava de pirulito, o outro era pinto. Era porque era próximo, não, que não gostava do cara, né? Então fazia pra perturbar. Era a coisa mais normal, você perturbava a pessoa. Não é questão, bullying, não. Perturbar é normal, irmão. É da vida, é do jogo, sabe? Você cutuca de um lado, o cara te cutuca do outro e vida que segue. Isso aí ajuda a crescer, né? Não chora por qualquer coisa. Ai, está me atacando. Ai, Não, isso. mas ai, eu digo outro. numa situação mais formal, ou alguém que você tá numa fila, sabe? Alguém que você não conhece. Porque assim, brincar, o bullying entre amigos, às vezes até nem tão amigos assim, é uma coisa mais. Mas o que os caras estão impondo agora é, por exemplo, numa reunião de coisa, no colégio, o professor ter que chamar pelo nome. Não é uma coisa mais formal, é uma obrigação, que o professor chamaria. Eu tenho certeza que o Jordan Peterson, do jeito que ele é um gentleman, Sim. ele chamaria qualquer pessoa do que ela quiser, quer chamar de macaco, não sei o quê. Agora, o problema é a imposição, é quando o cara impõe, você vai ter que me chamar. Tem que até perguntar o pronome. Tem que perguntar o pronome. Qual é o seu pronome? E aí fica aquela loucura, né? Você põe um pronome... Coisa de maluco, coisa de maluco, pô. Aí você vê, nesse meio tempo, vem problemas aí, que acho que tu também passa a questão da pessoa, sabe, se assuma, seja o que você é. Aí hoje em dia estão tentando também falar que é gordofobia, você não pode fazer piada disso, não pode fazer piada daquilo outro, que a pessoa se sente mal, etc. Aí vem a Catraca Livre, entrevistou aí uma jornalista, uma cineasta também. Aí a manchete é o seguinte: gordofobia levou o jornalista a contrair HIV e quase morreu. Por quê? Porque ela disse que ela não se sentia mal, ninguém gostava dela, não tinha amor próprio, e aí só achou um cara que só iria fazer se fosse em preservativo. Aí foi lá e se entregou. E assim, a matéria vai e coloca isso pra no final do dia trazer e falar o seguinte, tá vendo aí? A culpa do bullying, ó. O bullying basicamente matou a pessoa. Assim, é o cúmulo do absurdo. Mais uma vez eu vejo como uma clara tentativa de você moldar o comportamento das pessoas. Não pode. Sabe? Não pode falar que o gordinho é isso, o gordinho é aquilo outro, né? Tem que ser... Não. Você tem que se aceitar como você é. Aí você fala, pô, mas e a questão da saúde? Não, esquece o negócio de saúde. O negócio de saúde, o importante é você se aceitar como você é. E até volta quem tá falando nisso, né? Questão da comida de inseto. Não, come aí o macarrão aí feito de farinha de inseto. É bom, pô, é agradável. Parece macarrão integral. Que com certeza o pessoal aí em sã consciência prefere comer o macarrão normal, o de trigo, o que engorda, do que o integral, né? Também engorda a mesma coisa no final do dia. Essa é uma questão interessante, porque você pode ser quem você é, desde que você não queira ser, por exemplo, uma mulher queira ser uma dona de casa. Aí você não pode ser quem você é. Se você é um cristão, você não pode ser quem você é. Você tem que ser o que... Então não é uma questão de ser quem você é. A questão é assim, as pessoas são infelizes consigo mesmos. Porque assim, vamos combinar, Kim, se você é um cara de bem com a vida, você é um cara tranquilo, alguém vai sacanear o seu bigodinho, como devem fazer sempre, você vai se incomodar com isso, você vai falar, nossa, agora eu vou soltar rosca por aí porque ninguém me entende. Não é, né? Você tem que saber quais são as suas responsabilidades, a pessoa tem que, do jeito, se ela se aceita,
tem que se aceitar, entendeu? Se não, faz alguma coisa para mudar. Que é isso é educação. O ser humano, ele sempre vai querer o mais confortável, sempre vai querer. A gente tem que lutar contra nós mesmos. Nós somos caídos. A gente tem que lutar contra a nossa natureza, que é querer fazer o mais agradável, o mais prazeroso. E o que o mundo está dizendo agora, não, você pode ser o que quiser, e se você fizer bobagem, a culpa é do mundo, não é sua. Então, ferrou, você está criando pessoas péssimas, pessoas ruins para o mundo. Você está criando Cara, um mundo pior. eu vejo alguns movimentos aí, Trelli e Kim. Primeiro, assim, eu acho que essa loucura começa com o problema da política, quando desde 90 começou a se ter a ideia de que a política deveria prometer às pessoas felicidade. Entendeu? Que é uma diferença. Foi uma má interpretação de um livro, inclusive, que chamava A Busca pela Felicidade, tanto que tem decisões do Supremo Tribunal Federal que começou a adotar esse conceito, que cada pessoa era livre para buscar a sua felicidade. E aí começou a entender que ele tinha direito à felicidade, e aí era bem papel diferente, né? do Estado, né, a entregar isso. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é essa questão que a gente falou um pouquinho do ser autodefinitório. E aí, nesse autodefinitório, e essa, para mim, é a essência, não vou nem falar a questão religiosa, a essência é a mentira dessa questão da política com a autodefinição, porque está vendendo uma coisa que é impossível, você vai ser feliz o tempo todo. Quer dizer, a ideia de que, cara, todo mundo tem alguma coisa no seu corpo, na sua vida, que ele gostaria de mudar, entende? E aí é normal isso, só que como você tem uma epidemia de narcisismo que surgiu a partir do ano 90, uma política prometendo felicidade, e aí você tem esse ser autodefinitório, essa combinação é maléfica. Perfeita. E qual o problema desse exemplo aí, você falou da gordofobia? É porque, cara, as pessoas agora, como elas têm uma promessa de felicidade, elas estão fugindo da responsabilidade individual das suas ações. Então ela fala assim, porque alguém me chamou de gordo, eu me relacionei com alguém e eu contraí uma doença, né, sexual. Veja só, cara, daqui a pouco vão me criminalizar, vão dizer assim, a mesma coisa do fake news mata, que é uma canalice, é a mesma canalice, desculpa, você que pegou mais um momento, eu vou falar mais sério, é a mesma canalice do cara que fala que pegou uma doença porque ela não teve autoestima, porque alguém chamou ela de gorda. Porque daqui a pouco, cara, vai vir um maluco e vai dizer, vamos criminalizar o cara porque ele levou ela a contrair, daqui a pouco você está sendo acusado de homicídio, sei lá, cara, doloso. Pô, você tá louco, cara, não tem nada a ver com... Então ela tem que assumir a responsabilidade da vida dela. Inclusive, a origem da palavra, quando você fala que tá enfermo, e é enfermos, né? Significa sem firmeza. Então, quando você está sem firmeza, você está na cama e tal. Então, quer dizer, essa pessoa, desculpa te falar, é uma enferma moral, porque ela não tem a firmeza moral de dizer para ela que ela é coisas que ela não quer e que fazem mal a ela. Então, é uma pessoa que está enferma na etimologia da palavra, moralmente e espiritualmente. Não tem que falar, a culpa não é da gordofobia, a culpa é dela. Ela está enferma moralmente. Não, a gente pode até achar alguns elementos externos que podem ter contribuído. Como é que é a família dela? Como é que é a relação dela com a mãe, com o pai? Sim. Como é que é? Talvez, né? Existem milhares de coisas que podem ter ajudado ela a tomar más decisões. Mas as decisões foram dela, entendeu? As decisões, a gente não pode chegar nesse ponto de culpar o outro pelas minhas decisões, senão, mas é isso, senão é loucura. Eu posso culpar qualquer um de qualquer coisa o tempo todo. E é conveniente, porque você começa a apontar para os caras e fala assim, olha, se essa desgraça aconteceu na minha vida, a culpa é sua. Se outro dia eu arrumei umas tretas essa semana, tretinha suave, né? Porque, no Instagram depois eu conto, mas uma delas o cara começou a falar que o problema do mundo era o colonialismo e tal, etc. Eu falei, cara, desculpa, eu entendo que teve coisa negativa, mas você está historicamente equivocado. Teve sistemas jurídicos, saúde, que ajudaram nações. E nem toda colônia depois sofreu e está cantando fado no botequim. Você pega aí, sei lá, Canadá, Estados Unidos, tudo foi colônia inglesa. Taiwan, Coreia do Sul, colônia japonesa, né? Foram colonizados. A Finlândia pertenceu ao Império Russo, né? Não me fala memória agora. A Noruega, acho que também a Suécia, enfim. Quer dizer, você teve esses países, cara, que também já pertencendo a impérios, né? Foram dominados. O próprio Brasil foi uma colônia que
a colonização melhorou o Brasil, não piorou. É isso. Entendeu? Tanto é que tratavam, se eu não me engano, era uma das poucas colônias que os cidadãos da colônia era concedida a cidadania portuguesa. Não? Então, assim, eles consideravam isso aqui uma coisa deles mesmo, não era uma coisa, vão lá pegar para o Brasil, aquela história. Claro que tinha a exploração também, mas não era isso só. Mas é um reducionismo, mas isso cara, é tirar, é querer botar a responsabilidade dos fatos, né, da sua vida. Claro que tem coisas que foram ruins, tem coisas que foram boas, como tudo na vida, né, tem essas duas moedas, dois lados da moeda, mas é 100% nos outros. Daqui a pouco você vai estar atacando as pessoas, matando, queimando, chutando, sei lá o quê, porque o cara você acha que ele te fez mal. O terrorismo já é tido assim. Isso. Não, eles só fazem o terrorismo porque os Estados Unidos oprimiu, né? Então, enfim. Nossa, tá engraçado esse programa. Essa parte. Não, vai e volta. Mas a gente também fala, né? Pra fechar, inclusive, esse tema aí, começou falando até de relacionamento, fechar com uma pequena reflexão, sabe, cristã, assim, vinda do divino, que é o seguinte, ó. Se ex fosse bom, Deus não mandava amar o próximo. E seguindo essa linha, vamos comentar só um pouco de política aqui nesse final desse programa, porque semana passada, né, tivemos alguns eventos que realmente, assim, são históricos, são icônicos. Um deles foi o contador do Lula, que inclusive tem um escritório atualmente no mesmo endereço onde o Lulinha tem 3 empresas. Coincidência, né? Essas Pequena coincidência. Ganhou mais de 50 vezes aí na loteria, dividiu um prêmio aí, inclusive com um grande traficante aí do crime organizado, que também não surpreende muita coisa, né? Vindo assim a galera do PT. E somado a isso, eu já junto até outra notícia, eu quero ouvir um pouco de vocês, tentar ver se a gente traz alguma coisa que ainda não foi abordada nos últimos dias, que é o seguinte. Um caso aí, ele foi trazido à tona pelo Lula, eu desconhecia. Sendo sincero pra vocês, eu nem sabia que o Abílio Diniz já tinha sido sequestrado no passado. Eu fiquei sabendo agora no final de semana. Ainda fiquei sabendo que o Lula trabalhou aí pra soltar os sequestradores. Uhum. E aí você vê ao longo dos dias, né, que vieram depois, a Veja, ela sai em defesa do Lula, a Globo sai em defesa do Lula, a Folha de São Paulo sai em defesa do Lula, e numa defesa que é o seguinte: o que o Lula falou virou uma espécie de arma na mão dos bolsonaristas, né? Assim, qualquer pessoa que é contra o sequestro é bolsonarista. Então, assim, se você não gosta de sequestro, você é Bolsonaro. Se você gosta, você é Lula. E aí, que foi a cereja do bolo, foi a Daniela Lima, da CNN, que é a única jornalista do Brasil que nunca decepciona. E aí ela fez realmente, assim, duplo twist carpado. E aí ela começou, não, o Lula se equivocou, o Lula errou, foi um erro estratégico, que, eu já falei com a Gleisi Hoffmann, ela pega o celular dela, assim, ao vivaço, pra ler a mensagem que ela trocou com a Gleisi. Aí você vê, o cara tá trabalhando, né, assim, pra soltar sequestradores, se orgulha disso, conta pro Brasil, e aí a mesma imprensa que tenta silenciar um lado, às vezes colocando várias pechas, né, fulano é antidemocrata, fulano é autoritário, fulano é propagador de mentiras, fulano é isso, fulano é... vários aqueles adjetivos, né, pra gerar aquele fato jurídico e gerar perseguição. Aí essa mesma imprensa que tem esse tipo de comportamento, na hora que é o Lula, não é que ela tenta fazer uma matéria imparcial, não. Ela ligou pra Gleisi Hoffmann pra ouvir a versão do PT, pra ver como a gente vai reagir ao que tá acontecendo. Então, assim, eu acho que esse foi um dos ápices, acho que assim, do ano, realmente, assim, disparado, o ápice da inversão de valores por parte da imprensa, onde ela sai em peso, em massa, entra em campo para defender o sequestro, defender narco-guerrilheiros, terroristas no final do dia, né? Inclusive, alguns deles viram aí ao longo dos anos. O único que era brasileiro, depois que ele foi solto, ele foi preso de novo em 2004, tráfico de drogas. Aí no Chile, um dos que foram para lá, assim que chegou, ficou foragido. A polícia só encontrou em 2011. O outro, em 2020, assassinou um vigilante. E o Lula se refere a essas pessoas como meninos. Os meninos. Você vê que eles se traem nas palavras, né? Quando ela fala assim, não, o Lula errou estrategicamente. Então, assim, para ela, tem uma estratégia que ela defende, que é a estratégia do PT ganhar a eleição, entendeu?
Porque você acha que esse tipo de comentário... ele não é que ele falou uma coisa errada. Ele falou uma coisa certa, mas não devia ter falado porque pega mal. Foi isso que ela disse. Então, assim, é surreal, porque você defender o que os caras fizeram. E o mais louco disso, agora eu lembrei, você falou que não sabia, né, do sequestro do Abílio Diniz, foi um negócio assim, comoção nacional. Eu lembro, né, você claro, também, isso aí eu lembro. Na época, você tem a minha idade, então a gente... E é curioso que o Abílio Diniz, nos anos Lula, ficou meio que do lado do Lula. Eu não consigo entender como é que funciona a cabeça desses caras. Porque um sequestro é uma coisa muito traumática, cara. E você imagina você estar foram 30 dias, foram muitos dias, é isso aí. Não foi coisa rápida. E de repente, tudo bem, vida normal, vem aqui. Uma coisa é perdoar por perdoar, outra coisa é perdoar por interesse. Eu acho muito estranho essas coisas. Então, o que a imprensa tem feito hoje é um negócio fora... Só não percebe quem não quer, cara. Só não percebe quem não quer. Cara, eu vou te falar que eu até diria... E tem muita gente que não quer, né? Esse é o problema. Diria de forma até mais... É porque eu acho que as pessoas estão moralmente anestesiadas, Trielli. Porque, cara, eu fico pensando assim, você vê, não é que a imprensa tem lado, acho que a imprensa já perdeu há muito tempo a moral e o caráter, né? O caráter mesmo, e todo esse pessoal. Porque você pega um cara que era um líder sindical na época, mas era um líder. Ele fala que ele foi ao presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, que é dito com uma IVA, né, recebido, dito não por mim, né, mas recebido com pompas e como grande presidente, e como inimigo, homem, inclusive, do PT, como se fosse. E aí ele fala assim, vamos liberar uns sequestradores ali. Aí você fala assim, cara, um sequestrador de um empresário. E não é um evento que ele chama de meninos como se eles tivessem feito uma traquinagem. Fizeram uma traquinagem, eles sequestraram um cara, gente. E como se por uma questão política, tudo bem. Porque o discurso é esse, eles fizeram isso, mas foi por uma questão política. Aí você fala assim, cara, peraí, cara, o cara receber... Agora, são as mesmas pessoas, eu não vou entrar na polêmica, né, porque eu tenho, né, também tenho medo, mas é que se espantam quando o presidente dá um indulto para um deputado. Que absurdo! Que não teve o devido processo legal. Peraí, o cara, eu não vou entrar na polêmica. O cara entra ali e fala assim, peraí, o presidente deu indulto a um deputado. O outro, sem indulto, sem nada, nos bastidores libera sequestradores. E você moralmente não se assusta. E aí começa a fazer... Aí entra um outro papel da imprensa, que cara, que virou para mim uma afetação total. Cara, que é onde começa a chateação deles, que é uma... Tem aquele cara que era eu sempre erro o nome dele, sou péssimo, mas eu vou falar. É o Klaus Kraus, não é isso? Klaus, é isso aí. Eu tenho um problema aí com... Né? Mas ele falava o seguinte, cara, ele falava o seguinte, o que a sífilis não destruiu, a imprensa vai resolver. E, cara, é verdade. Aí ela se bota numa posição assim de alanista política. E aí, tudo bem, só que ela faz tudo sob essa ótica. Então ela fala assim, nossa, o Lula cometeu um erro estratégico, não deveria ter usado, porque isso virou uma arma para bolsonaristas. Isso foi uma arma contra o Brasil, cara. Contra o Brasil, porque é recorrente. É o cara que defende Cesare Batista, que era sequestrador. Sim. É o cara que defende o chileno sequestrador. É o cara que defende o narcotraficante. Cara, e esses caras não são menininhos que estão fazendo arrastãozinho na praia. São caras que estão criando uma estrutura de guerra, que gente morre na rua por causa disso, cara. É o cara que anda com fuzil, granada. E de repente ela fala, nós é um erro estratégico. E ficam refletindo, ou auto-refletindo esses discursos, irmão. E eu te pergunto, cara, você não tem... Eu fico perguntando se elas não acordam de manhã e não tem vergonha, cara, de trabalhar. Olhar no espelho não tem vergonha de trabalhar. Porque defender esse tipo de coisa, sem fazer uma reflexão moral, de perguntar... Falando, Henrique, cara, você recebeu um líder sindical no meio de uma opção de problema do Brasil... para liberar sequestradores de empresário, cara. Rolou isso? Rolou isso. E as pessoas falam isso como se fosse, ontem choveu, né? É isso. Como se fosse uma coisa... E fala assim, não, mas eu tô assustado com maior normalidade do mundo. Agora, a questão também, você colocou muito bem, não é que eles igualam desiguais, eles colocam o cara que deu indulto, como você falou, na hora que ele está dando indulto, não é que é em geral, eu estou falando nos assuntos específicos, no assunto do indulto aqui e no assunto dos sequestradores aqui. Nesses assuntos específicos, quando vai julgar o outro cara, ele é pior que... Assim, vamos supor
que também não quero entrar nessa polêmica. Então vamos supor que ele era culpado mesmo, o cara lá. Não, ele é beleza. culpado por falar uma coisa grave, vamos colocar. O que recebeu o indulto. E os caras são culpados por fazer uma coisa grave. Já é diferente Olha só, aí. Ele recebeu um indulto formal, que é previsto em lei. Sim. Acabou. O outro, não. Foi já cumpriu Então, 10 anos, libera o cara. Não aí era... o ministro da Justiça fala, vou liberar. É operação de bastidor, cara. Mas a minha questão é exatamente essa. Não é nenhuma questão de igualar os dois. Você sabe que um é muito pior que o outro. É, óbvio. Só que pela imprensa, o que é muito pior é tido como, não, é só um erro estratégico. por isso E me assusta o que isso. fez uma coisa que não é ruim, não é, enfim, independente do mérito, que não está errada legalmente, não, esse cara é um monstro. Então, assim, por que a gente parece militante? Por causa disso, porque você tem que reigualar uma coisa, para você colocar as coisas na realidade, no devido, você colocar como elas são, você vai precisar puxar de lá e puxar daqui. E aí, isso Kim, que eu volto acontece. aqui, sabe por que eu percebo hoje, falando de análise social, tá, cara? O Olavo é tão odiado por essa gente, porque ele começou, cara, a falar o que elas são. Ele falou assim, eu não respeito esse pessoal. Aí os caras falam, como você não vai me respeitar? Esse pessoal, jornalista, né? Vera Eu sou Magalhães. doutor, sou deputado, sou jornalista. Jornalista, Vera Magalhães, a Daniela Lima, ela fica ofendida porque a liberdade de imprensa... É a mesma turma que agora, recentemente, fez um evento pela liberdade de imprensa, pela democracia, pela ética. É o cara que acha normal, que é divertido um presidente da República ir lá e soltar o que aconteceu, o Fernando Henrique, junto com o líder sindical, com o ministro da Justiça, de soltar sequestrador no bastidor. Então, assim, cara, aí quando o cara fala, pô, não respeito vocês, eu não consigo sentar na mesa com vocês. Ele tem razão, cara. E elas não são dignos de respeito, né? Assim, não que vai agredir, não é isso. É dizer assim, cara, eu não vou nem te ouvir mais, porque você não tem esse revestido de autoridade. E é pior, eles chamam isso de censura, né? É isso. Ah, só porque a gente não te respeita, a gente tá te censurando? Não, fala aí, eu só acho que você fala merda. Ué. Isso me chocou muito, Kim, porque você tá vendo assim, cara, pô, bem, mas não foi uma vez, é isso, é com Cesária, com um cara ali. E você não tá vendo que a gente tá numa guerra, cara, e a gente tá sendo cercado com violência, com gente com arma na rua, criança. E vai um cara que quer ser presidente do Brasil, de uma nação, entendeu? De uma nação, de um país como o Brasil e fala que são meninos, são sequestradores, e foi um erro estratégico. Não foi um erro estratégico, foi uma verdade. Pela primeira vez o Lula falou a verdade, ele falou do coração. Sempre entendeu? que ele fala a verdade, então, ele se ferra. É isso, assim, ó, gente, não foi um erro estratégico, Daniela Lima. Não foi um erro estratégico, foi a verdade. O Lula defende sequestrador, o Lula é ligado ao narcotráfico. Cara, essa é a verdade, entendeu? Infelizmente, essa é a verdade. Pois é. E com isso, chegamos aqui ao fim de mais um programa. E sempre se lembre de uma coisa: por mais difícil que a vida possa estar, sempre existirão duas palavras que poderão abrir várias portas: puxe e empurre. Com essa ficamos por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. E valeu, meus amigos. Peraí, não tem música hoje? Semana. Como é? Não tem música? Tem música hoje? Ah, tem música. Podia ser uma homenagem a Daniela Lima, né? É, uma homenagem a Daniela Lima. Então toca aí, toca ótimo, aí. Agora sim. Não, é o seguinte. Hoje eu separei uma música, até acendeu a luz. Acendeu a luz? vermelha. Aí Que isso. Foi Em sem homenagem querer, a mas Lula. deu certo. Foi sem querer, mas deu certo. Em homenagem aos narcotraficantes do Brasil. O negócio é o seguinte, eu escolhi uma música hoje que ela se chama O Jornalista. Não sei por que me veio essa música na cabeça aqui. E o editor está aqui para me trazer os instrumentos. E essa música é de um cara chamado Rossini Pinto. Olha só que interessante. Tudo nessa música é interessante. Rossini Pinto. Você conhece o Rossini Pinto, editor? Obrigado. Tudo bem, editor? Obrigado. Ele aqui garante o nosso emprego aqui. Muito obrigado. Então, o Rossini Pinto, ele é um cara que foi meio da Jovem Guarda, essa galera Jovem Guarda, meio bregoso ali. E ele era jornalista. Vou cantar, né? E ele era, além de compositor, jornalista, produtor. E tinha uma banda, a banda que gravou essa música se chama Os Selvagens, que teve participação do Michael Sullivan. Que isso, cara? Michael Sullivan, sabe quem é o Michael Sullivan? Pra quem não sabe quem é o Michael Sullivan, o cara foi compositor de várias coisas. Tim Maia gravou Me Dê Motivo, Michael Sullivan. Sandra de Sá, pra quem não conhece, os mais antigos conhecem a Sandra de Sá. Ele também, Xuxa, gravou um monte de coisa.
Trem da Alegria, todas essas coisas. Ele fazia um monte de coisa, tudo meio ruim, assim, mas assim, o cara... Já entendemos. Temos que tirar o chapéu, porque o cara é um monstro. Ele fez a primeira abertura do Faustão, quando o Faustão não era ninguém ainda. Enfim, ele fez parte dessa banda, Os Selvagens. Olha Nessa aí. gravação, não sei se ele tá... E essa música que eu vou cantar também fez parte do programa do Chacrinha. Olha só que interessante. Também os mais velhos vão lembrar do Chacrinha. Então vamos lá, chama O Jornalista, de Rossini Pinto. Todo fim de ano ele é escolhido para ser correspondente do seu jornal. Ele não tem culpa de ser protegido, mas ele é enviado especial. Eu fiz 1000 promessas pra ver se eu ia, mas a sorte dele não é normal. Não fala direito, tem muito defeito, mas ele é o enviado especial. E vai pra Miami, pra Paris, só faz reportagem sensacional. Ele não tem culpa de nascer bonito, mas ele é o enviado especial. Todo mundo! Ele é o enviado, ele é o enviado, ele é o enviado especial. Ele é o enviado, ele é o enviado, ele é o enviado especial. Ele é o enviado, ele é o enviado, ele é o enviado especial. Ele é o enviado, ele é o enviado, ele é o enviado especial. E aí, Kim, é o nosso enviado, Kim. Especial. Não sei nada, não. Eu tô achando que eu sinto que tem uma pegadinha nesse refrão aí, viu? Sinto que é um refrão maldoso. Fala aí, Kim. Eu sinto que esse refrão é maldoso. Talvez tenha um duplo Fala sentido, rápido, não sei. Fala bem rápido. Já comeu quiabo? Já comeu quiabo? Como é que é? Já comeu quiabo? Já comeu quiabo? Eita. Sim, já comeu Já quiabo? comi quiabo. Aquele vegetalzinho assim, que tem uma sementinha, sim. tem uma seiva dentro. Fala bem rápido então, várias vezes. Fala assim, 10 vezes seguida, rápido. Como quiabo cru. Como quiabo cru, como quiabo. Eu já saquei, como quiabo cru. Já sacou, né? Então, beleza. Falou, enviado. É isso aí. Ficando por aqui. Comprei um celular semana que me lembrou de você, cara. Comprei um celular baiano Vai. aqui. Sério mesmo. Celular Por quê? baiano? Por quê, pô? Que gasta toda a energia procurando rede. Pô. Muito bem, muito bem. Eu acho que Muito agora bem, podemos muito bem. encerrar, Kim. É isso. Mas é isso. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.